neste momento, Jesus, toda a sua vocação, sua missão. Senhor Jesus, fala através dele, de tudo aquilo que ele preparou, de tudo aquilo que ele estudou, mas que nesta noite seja a tua boca a falar sobre ele, Senhor. Cuida nesse instante da sua família, cuida nesse instante das suas coisas, Senhor, para que ele possa dedicar-se e entregar-se totalmente à tua obra, e que nesse instante seja revestido de toda a coragem, de todo o poder do teu Espírito Santo. E nós pedimos, Maria, cubra-o com teu manto sagrado, passai à frente, seja intercessora dele neste instante em que ele cumpre a vontade do teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo de Deus. Está muito fraco, nem parece que o povo acabou de rezar aqui. Eu por mim nem ia pregar essa noite, nós estávamos rezando a noite inteira. Vamos dar uma boa noite aí, cheio do Espírito Santo. Boa noite, povo de Deus. Isso, pode se sentar. Quero dar uma boa noite especial também aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela web rádio. Vou me apresentar rapidamente, que o tempo é curto e hoje nós temos bastante coisa para partilharmos. Meu nome é Alan, eu tenho 26 anos de idade, sou casado com a Andresa, ela não pôde estar aqui porque o nosso grupo de oração acontece no sábado também, das 5h30 às 7h30, então eu saí correndo lá do grupo para estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu e a Andresa, nós temos um filho chamado Breno, que dia 5 do mês que vem vai fazer um ano que ele está no céu. O Senhor nos presenteou com um anjo. Sou servo do grupo de oração Divina Missão, pertinho aqui de vocês, aqui no Sítio Bom Jesus, Jardim do Lago, não sei mais ou menos como é a divisão ali, mas é naquela região ali, na Paróquia Sagrada Família. Hoje estou como coordenador do Ministério de Pregação do meu grupo. Sou cerimoniário na minha paróquia também, Paróquia Sagrada Família, do Padre Paulo Afonso. E como eu disse, é um prazer estar aqui nessa noite com vocês. O tema da nossa pregação hoje é aquele que está ali, ó, sal da terra e luz do mundo. Amém? Amém. Eu convido você a abrir sua palavra na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Amém ou misericórdia? Amém? Os misericórdia, os amém aí ajuda os misericórdia. Quem não trouxe a sua Bíblia, sempre do lado do irmão que tem. E eu vou falar aqui para você que não trouxe a sua Bíblia, não saia de casa sem ela, tá bom? Nós não podemos ir para a batalha sem as nossas armas. E a arma do cristão católico é a Bíblia e o Santo Terço no bolso. Amém? Glória a Deus. Abraça a sua Bíblia aí neste momento. Coloca ela bem pertinho do seu coração, feche os seus olhos um instante. Eu queria convidar você a fazer uma breve reflexão. Se o nosso Senhor Jesus Cristo voltasse neste momento, se hoje fosse o dia do juízo final, e nós tivéssemos que prestar contas para Ele, o que nós teríamos para apresentar neste momento? Como será que seria o nosso julgamento diante do Senhor? Abre os seus olhos, olha aqui para mim. Eu não estou falando isso para que nós saímos daqui todo mundo correndo falando, Jesus, e agora? Não. Eu estou falando isso para que nós tenhamos consciência daquilo que nós somos e muitas vezes deixamos passar despercebido. Leia comigo
no versículo 8, capítulo 5 de Efésios. Efésios 5, 8. Está escrito assim: outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo, torna-se luz. Por isso, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um beijo aí na palavra de Deus. Isso. Meus irmãos, por que eu comecei essa pregação com essa reflexão? Porque muitas vezes nós cristãos católicos, nós nos esquecemos que nós somos luz, que nós estamos aqui no mundo para iluminar a vida dos outros. Todos nós que estamos aqui no grupo de oração hoje, ou que participamos de uma célula aqui da comunidade Fidelidade, é porque um dia nós tivemos um encontro com o Senhor, não é verdade? Sim ou não? Sim. E nós temos esse encontro com o Senhor. Quando nós temos esse encontro com o Senhor, nós recebemos o batismo do Espírito Santo, e a partir daquele momento nós temos por obrigação ser luz também na vida dos nossos irmãos. Assim como Jesus Cristo é luz para nós, nós cristãos temos que ser imitadores de Cristo e sermos luz para os nossos irmãos. Amém? 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 Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso. E o que o Senhor vem nos dizer aqui na palavra, que São Paulo vem nos dizer aqui, por isso está escrito, né? Por isso a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ei, meu irmão, minha irmã, você que está dormindo nesta noite, não há mais tempo para nós dormirmos. Não há mais tempo para nós vivermos a vida que nós temos vivido. Uma vida muitas vezes morna, uma vida muitas vezes mais ou menos, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Não, nós não sabemos o dia, nem a hora que o Senhor irá voltar. Não é isso que a palavra de Deus nos fala? Nós podemos ser surpreendidos no calar da noite, nós podemos ser surpreendidos a qualquer hora, e nós não sabemos a hora que o Senhor irá voltar. Então nós temos que agir todos os dias da nossa vida, todos os instantes das nossas vidas, como luz. Nós temos que ser luz do Senhor. Nós temos que iluminar o máximo de pessoas que nós pudermos, para que aí sim, quando o Senhor voltar, nós possamos falar: Senhor, essas almas aqui foram iluminadas através de mim, através do meu testemunho, não para a glória minha não, porque foi o Senhor que me resgatou, foi o Senhor que resgatou você, foi o Senhor que nos trouxe aqui nessa noite. E nós temos que dar esse testemunho para as pessoas que estão lá fora. Amém? Amém. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: ei! Ah, mas desse jeito ele não vai olhar para você não. Olha aí no olhinho verde dele, no olhinho azul, e fala assim: ei! Desperta tu que dormes! Acorda! Amém? Glória a Deus. E eu queria falar outra coisa. A luz, ela não foi feita para ficar escondida, para ficar fechadinha num canto. A luz, ela não foi feita para ficar embaixo da mesa. A luz, ela não foi feita para ficar escondida, para ficar dentro de casa. Não. Nós, como luzes do Senhor, nós temos que ocupar os lugares mais altos. Quer ver? Daniel, quando vocês projetaram aqui, por que você escolheu colocar essa luz aqui no meio, aqui em cima? Ilumina o maior número de pessoas, não é verdade? Se essa luz estivesse aqui embaixo, ela ia iluminar tanto quanto está aqui em cima? Não. Quando eles projetaram aqui, eles não falaram: vou colocar uma lâmpada ali no cantinho, outra ali atrás, outra aqui no pé da pilastra, vou colocar uma luz aqui embaixo da mesinha aqui de Nossa Senhora. Não.
Eles falaram: não, vamos colocar a luz no alto, porque a luz, quando ela é acesa, ela tem que iluminar. Assim somos nós nas trevas. Nós somos luzes no Senhor. Nós temos que ocupar os lugares altos para iluminar o maior número de pessoas possíveis. Estar aqui no grupo de oração é bom, é maravilhoso. Como a nossa irmã disse, é necessário nós estarmos aqui para nos reabastecer de Deus, para nos enchermos do Espírito Santo. Mas nós precisamos sair, nós precisamos iluminar as pessoas lá fora. Quantos irmãos e irmãs estão lá fora precisando da luz que irradia do seu coração, da luz que irradia do meu coração? E o que nós temos feito? Muitas vezes nós temos ficado no nosso mundinho fechado, ali iluminando só a minha vida, ou iluminando mais uma pessoa que chega do meu lado. Não é verdade? Ou é só comigo que acontece isso? É verdade. Nós temos que ocupar os lugares altos. Pega a sua passagem, sua palavra, no Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Vamos ilustrar melhor o que eu estou falando. Lucas 8. Versículos 16 ao 18. Amém? Vai nos dizer assim: lâmpada que deve brilhar. Presta atenção. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá outro beijo aí na palavra de Deus. Meu irmão, a lâmpada, ela não foi feita para ficar escondida. Quando o pessoal que veio aqui organizar hoje o grupo de oração acendeu essa vela, eles não pensaram em colocar essa vela embaixo da mesa. Não, porque não vai ter efeito nenhum. Essa vela tinha que estar justamente aqui para iluminar a imagem de Nossa Senhora. E o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que ser e assumir este ser luz no Senhor. Assim como os nossos irmãos apóstolos lá atrás. Pedro andou com Jesus. Pedro viu Jesus fazer vários e vários milagres. Pedro viu Jesus levantar paralítico. Pedro viu Jesus fazer cego enxergar. Pedro viu Jesus fazer mudo falar. Mas Pedro, quando estava ali diante de Jesus sendo carregado para ser crucificado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu fico me pensando: Senhor, mas como é que pode um homem que estava junto contigo, o homem que viu tudo isso de ti, o Senhor fazendo isso, e te negar? Ei, meu irmão, minha irmã, a diferença é que Pedro, ele se arrependeu. Ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. O Senhor, depois que ressuscitou, curou o coração de Pedro. Meu irmão, minha irmã, e quando se cumpriu a promessa que Jesus fez, que o Espírito Santo desceu sobre aquela sala do cenáculo, onde estavam os apóstolos ali reunidos com Nossa Senhora, Pedro meteu o pé na porta. Meu irmão, minha irmã, e a primeira pregação de Pedro, a Bíblia vem nos falar que converteu mais de 3.000 pessoas. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro descobriu naquele momento que ele era a luz do Senhor e que ele precisava iluminar as pessoas. Então o medo já não mais tomava conta de Pedro. O medo de ser preso, o medo de apanhar, o medo da morte já não tomava mais conta de Pedro, porque ele estava cheio daquela luz do Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo e ele saiu para anunciar. E Pedro, ele se deu conta que só aquilo não bastava, só ficar ali anunciando para um grupo de pessoas não bastava. Ele podia sim converter 3, 4 mil, 5, 6 mil pessoas com a pregação, mas Pedro queria mais, porque aquilo que ele tinha dentro do coração dele, aquilo que ele tinha recebido, ele queria dar, ele queria
queria dar, ele queria que todas as pessoas sentissem, ele queria que todas as pessoas tivessem aquela luz que ele tinha dentro do coração. E o que Pedro resolveu fazer? Pedro resolveu ser luz lá no centro de Roma. Por que lá no centro de Roma? Porque naquela época, Roma era o cenário político. O que ditava em Roma, o que o imperador romano falava, era a regra no mundo inteiro. O que eles viviam lá, todo mundo vivia. E Pedro falou, é lá que eu vou conseguir atingir o maior número de pessoas. Porque se eu conseguir converter o coração daquele homem, vai começar a converter o coração de tantas outras pessoas. E aí, meus irmãos, que vem a partir daí é que vem o motivo de nós estarmos aqui. Porque Pedro teve coragem de sair daquela sala do cenáculo e ser luz lá no meio daquelas pessoas que estavam corrompidas. Eles viviam a prostituição, eles viviam a idolatria, eles viviam tantas coisas erradas, meu irmão, minha irmã. Mas Pedro não teve medo de ir lá, Pedro não teve medo de dar a cara a tapa, como muitas vezes nós temos hoje em dia. Pedro foi lá e começou a anunciar o Evangelho. Pedro foi preso, o Senhor foi lá e soltou Pedro. Pedro voltou, anunciou de novo, e assim foi até que Pedro foi morto. Só que antes de Pedro morrer, ele falou, só tem uma coisa que eu quero, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, então vire a minha cruz de ponta cabeça. Pedro deu a sua vida, meu irmão, minha irmã, para anunciar o Evangelho, para levar a luz de Cristo para o maior número de pessoas possível. Depois de Pedro veio Paulo, que se desgastou ali, um perseguidor, aquela pessoa que ia lá e matava os cristãos, pegava os cristãos, prendia, mas depois de um encontro pessoal com Jesus, depois que essa luz invadiu o coração de Paulo, ele foi lá no meio de Roma e foi anunciar também. Só que ele não podia ser morto, crucificado, porque ele era um cidadão romano. Então decapitaram a cabeça de Paulo. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma coisa para te falar. Não tenha medo. Não tenha medo, porque graças a esses homens lá atrás, nós podemos estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, participando da Santa Missa. Porque Tertuliano nos fala que o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. E foi isso que aconteceu, meu irmão, minha irmã, depois que Pedro morreu, depois que Paulo morreu, outros se levantaram e foram lá anunciar, morreram, outros se levantaram, até que o imperador Constantino assumiu o Império Romano, e ele proclamou, a partir de hoje, ninguém mais persegue os cristãos. Aí, meu irmão, aí é dar banana para macaco, aí dissipou o negócio, aumentou, proliferou. Era cristão surgindo em todo lugar, porque o pessoal não tinha mais medo. O pessoal não tinha medo de falar, e ainda mais que o imperador falou que não era para matar mais ninguém, aí que o pessoal falava mesmo, aí que o pessoal pregava, aí que o pessoal ia nas praças, aí que o pessoal ia se meter no meio político, aí que o pessoal ia atrás. Até que anos depois, quando o imperador Teodósio assumiu, meu irmão, minha irmã, presta atenção, lá atrás Pedro e Paulo deram a vida. Anos depois, quando o imperador Teodósio assumiu, ele falou, agora sim, o Império Romano é cristão. Meu irmão, minha irmã, por causa da ousadia de um homem cheio do Espírito Santo, o Império Romano se curvou à cruz de Cristo. Eu queria colocar duas situações aqui para ilustrar um pouquinho, trazendo para a nossa realidade. Como está a nossa sociedade hoje? Opção 1. A nossa sociedade hoje é uma sociedade que vive o amor, onde as famílias estão cada vez mais unidas, onde as mulheres, as meninas vivem a modéstia, a prudência, exemplo de Nossa Senhora, onde os homens querem ser homens mesmo, a exemplo de São José, trabalhadores, homens honrados que respeitam sua família, onde no ambiente de trabalho as pessoas estão ali para um ajudar o outro. Não, o meu irmão vai subir de carga, eu vou fazer o possível para ajudar ele. Ou a nossa sociedade hoje está nessa opção 2,
onde as famílias estão sendo cada vez mais destruídas, onde as meninas, as crianças estão engravidando cada vez mais cedo, onde a corrupção tem entrado cada vez mais, onde no ambiente de trabalho, se o irmão vai subir de carga, eu puxo o tapete. Qual é a nossa sociedade hoje? A primeira ou a segunda? Não escutei, fala um pouquinho mais alto para o pessoal da web rádio escutar. A primeira ou a segunda? A segunda. Meu Deus. E por que a nossa sociedade é a opção 2 e não a opção 1? Eu vou falar para você. Porque eu e você estamos longe dos lugares altos. A nossa sociedade está do jeito que está hoje porque nós, cristãos, pessoas de bem, homens e mulheres, luzes no Senhor, estamos longe dos lugares altos. Nós temos medo de dar a nossa cara a tapa. Nós temos medo de ser caluniados. Nós temos medo de ser xingados. Nós temos medo de professar a nossa fé. É por isso que a nossa sociedade está do jeito que está. Mas eu não vim aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, para te acusar, não. Mas é para incomodar o seu coração, para que nós saímos daqui nessa noite incomodados, com o coração incomodado, assim como Pedro, como recebeu o batismo do Espírito Santo. Nós precisamos sair daqui hoje de uma forma diferente que nós entramos. Amém? Amém. A nossa sociedade está dessa forma, como eu disse, porque nós nos afastamos. E cada vez que nós, homens e mulheres de bem, nos afastamos desses lugares altos, desses pontos altos, o demônio vai colocando os soldadinhos dele lá. Aí vai só destruindo a nossa sociedade. Eu quero perguntar para vocês, qual é o ponto mais alto hoje da nossa sociedade? Qual é o ponto mais alto onde visa o bem comum para todos? A política? E o local? Presidência da República, o que mais? Congresso Nacional, câmaras municipais também, Câmara do Senado. Nós estamos longe desses lugares. É por isso que a nossa política está do jeito que está. Porque nós, pessoas de bem, não queremos saber disso. Nós não queremos nos envolver. E o inimigo ele é tão sujo que você talvez tenha um interesse, você talvez queira apoiar alguém e o inimigo fala, não, olha, não se mete nisso não. Isso aí não é para você, você é cristão. Olha, você vai no grupo de oração, olha, não se mete nisso porque você vai se corromper. Não vai. E o inimigo fica ali buzinando na nossa orelha. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. E ele vai tomando conta lá, meu irmão, minha irmã. Nós temos que acordar. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Quando eu escutei essa pregação, o meu coração doía. Porque eu falava para mim mesmo, o que eu estou fazendo? Alguns meses atrás nós tivemos várias brigas na Câmara Municipal aqui de São Bernardo do Campo a respeito de ideologia de gênero. Alguém aqui não sabe o que é ideologia de gênero? Todos sabem. Nós fomos lá, gente, nós brigamos, nós demos a cara a tapa. Eu já pedi perdão para Deus, mas eu quase saí no braço com um cara lá porque ele foi bater numa mulher. Misericórdia. Tem hora, a gente é ser humano, Márcio, me perdoa. Mas eu não briguei. Mas se deu vontade, deu. Mas assim, a gente tem que se controlar. Mas eu estava lá, não para brigar não, mas para mostrar que os cristãos têm que ter voz, têm que ter vez dentro das câmaras. Nós temos que ter lugar lá dentro. Hoje em dia já não se usa mais crucifixo dentro das câmaras. Nós temos que acordar, meus irmãos, minhas irmãs. Eu e você, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós viemos para iluminar o mundo. Essa é a nossa missão como cristão. Tá bom, Alan, eu entendi que nós temos que nos organizar, que nós temos que estar lá, que nós temos sim que nos meter na política. Então nós vamos fazer.
eu vou provar para você com a mentalidade que nós temos hoje. Se alguém aqui se levantar e falar, não, eu vou sair candidato, eu vou lá, vou fazer a mudança lá, você vai se corromper. Você quer ver? Eu vou te provar na palavra. Pega aí no Evangelho de São João, capítulo 8. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 1. Amém? Subtítulo aqui é a mulher adúltera. Essa passagem você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes, mas você vai ver ela hoje de uma outra perspectiva. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que Jesus ficou com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá mais um beijo aí na sua palavra. Olha aqui, porque nós começamos errado com a mentalidade que nós temos hoje. Jesus em algum momento falou que aquela mulher estava certa? Não, né? Jesus falou em algum momento que a lei de Moisés estava errada? O que Jesus falou? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu queria falar uma coisa para você, que talvez eu vou tentar falar com bastante carinho para que não caia de uma forma errada no seu coração. Mas a corrupção que acontece lá no alto escalão, todos nós participamos dela. Todos nós temos um pouquinho de corrupção no nosso coração, na nossa vida. Quer ver? Eu vou te provar. Aquele gatinho da net. Se é gato, é corrupção. Você está fazendo parte de uma rede de corrupção. O gato da água, o gato da luz. Meu irmão, minha irmã, é aquele troco que você vai na padaria. Às vezes a atendente acabou de acordar, está com sono, teve uma noite difícil, te deu o troco errado, te deu umas moedinhas a mais. Aí cristão, né? Cristão carismático é uma coisa, né? Fala, ó, providência de Deus. Não é providência não, irmão. Isso é roubo. Coloca no bolso e fala, ó, o pãozinho de amanhã. Não é não, isso é corrupção. Isso é roubo. Não adianta nada nós gritarmos lá na Avenida Paulista, sair batendo panela, fazer abaixo assinado, se a gente comete a mesma coisa. Alan, mas eles desviam lá trilhões, bilhões, coisas que a gente não consegue nem mensurar. Meu irmão, minha irmã, não tem pecadinho e pecadão. Para Deus é tudo pecado. O que eu cometo, que você comete, é a mesma coisa que eles cometem. Mas Jesus veio nos mostrar que é possível ser diferente. Nós não queremos que aqueles que estão lá sejam mortos, assim como os fariseus e os escribas queriam que essa mulher fosse morta. Nós não queremos que aqueles que estão lá morram, não. Nós temos que ir lá e mudar a vida deles, com o nosso testemunho de vida, com a nossa fé, com a luz que emana do nosso coração. Nós temos que ser luz do Senhor, verdadeiramente luz. Muitas vezes
a gente não entende a dimensão de uma luz, né? Mas eu vou exemplificar aqui rapidinho, já para a gente entrar na reta final da nossa pregação. Um estádio de futebol, Arena Corinthians, que eu sou corintiano. Arena Corinthians, cabem 60 mil pessoas, 60 mil não, 45 mil, 50 mil pessoas mais ou menos lá dentro. 50 mil pessoas sentadas dentro daquele estádio, mais 20 e poucos lá dentro do campo, comissão técnica. Olha, 52 mil pessoas lá que trabalham. Vocês já viram assim na televisão os holofortes que ficam lá, assim ou não? Quem aqui já assistiu o jogo que acabou a luz? Alguém aqui já deve ter visto, na verdade? Muitas vezes acaba a luz de um cantinho, o juiz tem que parar o jogo, porque não dá para enxergar mais nada. Então, ali no estádio, vamos supor que tenha 500 refletores, 1000 refletores, para iluminar 60 mil pessoas. Olha a força da luz, meu irmão, minha irmã. Talvez você possa estar pensando: Alain, mas eu não sei falar. Alain, mas eu não sei fazer nada. Alain, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco. Meu irmão, minha irmã, não importa. Deixe essa luz que emana do seu coração iluminar as pessoas. Vai, sai do seu lugar. Vamos sair do nosso lugar. Vamos ter força. Vamos ter coragem. Amém? Glória a Deus. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Só uns 3 ou 4 respondeu que sim. Meu Deus. Há mais 40 minutos aí, Daniel, que eu acho que eu consigo. Meus irmãos, o Papa Francisco foi interrogado esses tempos atrás. Tem um vídeo que viralizou aí na internet. Um jovem falou assim: Papa, o que o senhor acha dos cristãos na política? E o Papa falou assim: nós não podemos fazer como Pôncio Pilatos e lavar as mãos. A política está suja do jeito que está porque os cristãos estão longe da política. Esse é o Papa Francisco que falou. Meu irmão, minha irmã, a igreja nos fala que o maior ato de caridade é a política. Alan, você está de brincadeira comigo. É verdade. Sabe por quê? Porque a política, ela vê o bem comum. A política, o presidente da república, ele tem que ver o bem comum do país inteiro. E nós temos que começar a quebrar toda essa rede de corrupção. Porque, como eu disse, não adianta nada nós sairmos para a rua, bater panela, fazer abaixo-assinado, fazer gritaria, passeata, pedindo coisas para ele. Não, nós queremos justiça, nós queremos que vocês façam isso, nós queremos que vocês façam aquilo, se eles não têm para dar. Meu irmão, minha irmã, olha aqui no meu olhinho. Você acha que um abençoado lá, um senador, ele está preocupado que o quilo do feijão está R$10? Ele não está preocupado. Quem está preocupado sou eu, que tenho que pôr comida dentro da minha casa, e você. Eles não estão nem aí. Não adianta nós pedirmos para eles: olha, nós queremos que vocês façam justiça, se eles são pessoas injustas. Não adianta nós queremos que eles façam caridade, se eles não têm caridade. Somos nós que temos isso. Somos nós cristãos que temos isso. Por isso que nós temos que estar enfiados lá no meio, como o Papa falou. Nós não podemos mais agir como Pôncio Pilatos, brincar de Pôncio Pilatos, não, ficar lavando as mãos para tudo. Nós temos que estar no meio. Tem uma frase que a igreja fala sobre a política, que vai nos dizer assim: o compromisso político, isto é, como candidato ou como apoiador, falando de um candidato, é uma forma nobre e importante de mostrarmos ao mundo que estamos comprometidos com Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aí às vésperas das eleições. Hoje nós vemos a nossa política um ciclo vicioso.
Ciclo que sempre gira para frente. Como assim, Ana? Hoje, mais ou menos, para um candidato sair eleito aí, eu vou chutar baixo, eu não entendo muito, mas eu vou chutar baixo. Ele vai precisar de mais ou menos 50 mil reais para ele investir na campanha dele. Daniel, você tem 50 mil reais para me dar? Dá pra mim, então. Ô Daniel, mas eu estou precisando. Alguém aqui tem 50 mil reais para me dar? Para eu sair candidato? Não? E o que eu vou fazer? Eu vou chegar no Tião ali na padaria, eu vou falar, Tião, vou sair candidato. Olha, eu estou precisando investir na minha candidatura, me empresta 10 mil reais aí, quando eu entrar lá eu te pago. Não, beleza. O Tião vai lá e dá. Aí eu chego no José da padaria, não, a padaria não foi, né? O açougue. Chego no José do açougue e falo, José, olha, estou aqui no bairro, a gente cresceu junto, você aí, graças a Deus, prosperou, né? Eu vou sair candidato, me empresta aí 20 mil reais, quando eu entrar lá eu te pago. Não, eu tenho certeza que eu vou entrar, não sei o quê. Não, beleza. Aí vai no outro da mercearia, vai no outro da borracharia, consegue 50 mil. Agora eu lhes faço uma pergunta: quando esse dito cujo aí entrar lá, ele vai fazer uma política para o bem comum ou vai fazer para esses que ele pegou dinheiro emprestado? É isso que nós vivemos hoje. Por isso que a igreja nos fala aqui, que quando nós apoiamos um candidato sem fins lucrativos, meu irmão, minha irmã, nós temos que colocar a pessoa lá para que ela faça o bem comum para todo mundo. Eu não tenho que votar numa pessoa porque ela me prometeu uma cesta básica. Eu não tenho que votar numa pessoa porque eu sei que quando eu precisar, ela vai marcar uma consulta para mim, não. Porque se nós colocarmos pessoas boas lá, pessoas cristãs, pessoas que vão ser luz lá no meio daquele povo, nós não vamos precisar mendigar cesta básica para ninguém, não, meu irmão, minha irmã. Nós não vamos precisar levantar 4 horas da manhã para ficar na fila do SUS para marcar uma consulta, não, porque vai ter médico. Eles vão lutar para todo mundo, eles não vão lutar para uma minoria. Nós temos que entender que é a partir de nós que vai mudar o cenário. É a partir do meu sim. O Papa nos falou aí na jornada que para que nós possamos mudar o mundo, nós temos que trocar o sofá por um par de sapatos, na verdade. Nós temos que sair em missão. Quando o Papa assumiu, ele falou: olha, eu prefiro uma igreja vazia, machucada, mas de portas abertas, do que uma igreja cheia de portas fechadas. Nós precisamos sair, nós precisamos nos meter, nós precisamos instalar sim. Não dar mais ouvido para o inimigo aqui, olha, não. Nós precisamos mudar a nossa vida, a nossa postura. Amém? Amém. Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, nesse olhinho verde dela, nesse olhinho azul, e fala assim para ela: coragem. Não, mas fala. Vamos fazer assim, Vamos fazer assim, coloca a mão no seu peito. Coloca a mão no seu peito. Fala seu nome bem alto aí. Isso, agora você vai falar assim: coragem e o seu nome. Bem forte, vamos lá. Aí, agora sim. Agora você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado e falar para ela assim: coragem. Você é sal da terra e luz do mundo. Fala de novo para ela, bem forte: coragem. Você é sal da terra e luz do mundo. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos um instante. Eu te peço, Espírito Santo, nesta noite, que mediante estas palavras que foram partilhadas, tudo isso que o Senhor veio colocando em nosso coração, abrindo os nossos olhos, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa nos colocar em movimento, assim como o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, nos pede para que nós sejamos uma igreja em movimento. Eu te peço, Espírito Santo, nesta noite, que esta semente que foi lançada no coração dos meus irmãos, que essa semente, Senhor, possa ser um começo de novas sementes,
Que a partir desta semente, Senhor Jesus Cristo, que a partir desta semente que está em nossos corações, Senhor, possa florescer bênçãos para os nossos irmãos. Que nós assumamos verdadeiramente nossa condição de luz neste mundo. Que nós tenhamos a ousadia de estarmos lá sim, de mudarmos o cenário do nosso país, de mudarmos a vida dos nossos irmãos através do nosso testemunho. Vem, Espírito Santo, sobre nós e nos auxilia nesta noite. Nos dá coragem, ó Espírito Santo, para que isso que foi falado, tudo isso que foi escutado nesta noite não fique só aqui. Que amanhã nós não nos esqueçamos disso, mas que todas as vezes que nós agirmos com um ato de corrupção, que todas as vezes que nós formos julgar algum irmão que está lá, que está no poder, que nós formos julgar ele, que nós possamos nos sentir incomodados, ó Espírito Santo, a fazer a diferença. Que nós possamos nos sentir incomodados, Espírito Santo, a sair do nosso lugar e ir adiante e ser luz nos lugares mais altos que nós pudermos. Vem, Espírito Santo, sobre nós, nos auxiliando nesta noite.